Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Podcast Experience, uma iniciativa do Grupo Inove UFPR, durante o 28º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica, aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu tenho a satisfação de ter aqui o professor Shinohara, Armando Shinohara, da Universidade de Pernambuco. Eu estava conversando com ele, eu achei muito interessante a pesquisa dele e eu quero compartilhar ela com você. Imagine que você mora em uma ilha que não tem conexão com o oceano. Né? Como é que é a sua vida nessa ilha? Você depende da água da chuva, de tratar essa água da chuva, você depende de muita coisa, mas você não tem energia. Hoje nós dependemos muito de energia para o nosso estilo, para o jeito que a nossa sociedade opera, e daí você precisa gerar eletricidade. Como é que você, aí em casa, que está ouvindo a gente, pensa em gerar eletricidade em uma ilha? O professor Armando vai trazer uma novidade muito interessante para a gente. Professor Armando, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Então, professor, conta pra gente aí, como que eu vou tirar a energia dos oceanos? Certo. Existem várias tecnologias. Dentro dessa tecnologia, a novidade está no uso da energia térmica do mar. Isso quer dizer o seguinte, então o sol esquenta a superfície do mar, mas a 1000 metros a temperatura, como a luz solar não chega, está mais de 4, 5 graus Celsius. E principalmente na região tropical, essa diferença de temperatura ela é de pelo menos 20 graus Celsius. E essa temperatura ela faz com que, usando uma máquina térmica chamada OTEC, a gente consegue produzir energia elétrica. Olha, normalmente você que está em casa, você já deve ter ouvido falar das máquinas a vapor. Né? Você pega a água que está numa temperatura baixa, aquece ela, gera vapor e gera um movimento. A gente consegue aproveitar, por exemplo, o calor de uma fornalha, de uma caldeira, né? Gera um vapor e esse vapor vai gerar um movimento, vai gerar eletricidade. Mas é possível trabalhar com uma diferença aí de 16 graus, né? Para fazer essa geração de eletricidade. Então, como é que funciona bem essa tecnologia? Sim. Então a água da superfície, que está a 25, 28 graus Celsius, no trocador de calor, faz com que outro fluido, por exemplo, a amônia, que tem um baixo ponto de ebulição, ele evapore e nessa evaporação ele vai pressurizar e esse vapor pressurizado ele vai gerar uma turbina e que está conectado a um gerador de eletricidade. E depois que passa pela turbina, esse vapor, ele em contato com água gelada que é puxado lá de baixo, a 1000 metros, que dá 4, 5 graus Celsius, condensa e a gente mantém um ciclo chamado ciclo Rankine. Né? Nós temos aqui na Universidade Federal do Paraná uma máquina ciclo Rankine que pega o calor do lixo, né, e aquece a água, daí não é amônia, aquece a água e gera vapor. Mas o Rankine ele pode servir para outros tipos de fluido. A amônia, historicamente, é um fluido muito importante para a humanidade. Os primeiros refrigeradores foram feitos com amônia, né, professor? Eu creio que sim. Então, é possível usar vários tipos de fluido, mas a amônia temos demonstrado, pela pequena diferença de temperatura, o mais eficiente para gerar energia, principalmente o Brasil, que está na boa parte na região tropical, um potencial enorme para produzir energia. A máquina, ela custa cara ainda, mas por outro lado, uma vez que é implementado, não há custo nenhum de combustível. Então assim, pense, você mora numa ilha, você depende da eletricidade. Tradicionalmente, nós usamos diesel. Então a gente leva combustível fóssil para uma ilha, tem que descarregar do navio para um barco menor, um tambor às vezes, para chegar no continente, pode vazar, tem um vazamento, acidente. O uso do combustível gera emissão de CO2, né? Então isso resolve o problema da eletricidade, mas gera outros problemas. Imagine isso numa ilha que nem Fernando de Noronha. A gente não pode ter um acidente ambiental nesse local. Então você precisa de outras formas de energia. Vocês já devem conhecer os painéis fotovoltaicos, os painéis solares, mas a gente tem um problema. À noite, eles não geram eletricidade. A gente tem as usinas eólicas. Em alguns períodos do ano não tem vento. Né? E daí você vai ficar dependendo apenas dos combustíveis fósseis. Né? Hoje, toda a sociedade está caminhando para uma busca de alternativas sustentáveis. Essa alternativa de usar o ciclo Rankine usando o calor que está armazenado no oceano é incrível. Tá? E vocês precisam conhecer o projeto do professor Armando. Mas o professor Armando não trabalha só com isso, né, professor? Sim. A gente, além
projeto, né? E, inclusive a gente está fazendo com o Japão, que o Japão tem um projeto mais avançado sobre essa tecnologia que a gente mencionou, né? Sobre o TEC. E a gente fizemos a parceria e dentro de 10 anos esperamos ter isso concretizado lá na ilha, porque hoje queima-se 25 mil litros de diesel, né? E o navio toda semana, uma semana sai do Recife, outra semana sai do Natal, levando 160 mil litros de diesel para poder sustentar a ilha. Gerar energia na ilha, e que corresponde a mais de 95%. E o restante é solar, mas como o professor Andrés disse, né? À noite não tem sol, né? Se não tiver vento, mais energia é eletricidade. Mas o TEC ele é despachável, ele pode ser carga base, porque ele vai gerar 24 horas por 7 dias da semana. Não, a sustentabilidade ambiental é muito importante, né? E veja o que interessante, a Universidade Brasileira fazendo parcerias com outros países, outras universidades, outros pesquisadores. Então a questão da internacionalização é importante e a questão de levar a tecnologia de dentro da universidade para um contexto de mundo real, para que isso já gere benefício para as pessoas na sociedade. Bom, professor, vocês estão de parabéns. E eu queria fazer uma pergunta aqui para o professor. Ele veio para o evento, ele chegou um dia antes e participou do Pitch Day, né? A gente conversou lá. O que o professor achou do Pitch Day? Eu achei interessante, porque, inclusive, a gente teve, sabendo lá da existência do Pitch Day, na pré-abertura do COBEN 2025, né? A gente pensou em participar trazendo os protótipos desenvolvidos em Pernambuco e para ver se a gente também poderia encontrar, por exemplo, investidores, né? Mas como é a primeira vez, eu achei melhor conhecer o processo, mas o professor André está de parabéns, Obrigado, motivando os jovens, né? Desde ensino médio, a graduação, pós-graduação. E eu achei o projeto muito interessante, vários projetos interessantes. E o ponto realmente está no como levar isso para o mercado, né? Então eu aproveito aqui o momento para convidar todos vocês, professores de universidades, professores de escolas do ensino médio, investidores, né? Fazer parte desse movimento, né? Que é o Pitch Day, ou seja, eventos de extensão, onde a gente leva isso para a sociedade. Isso é muito importante, esse relacionamento com o mercado. E mais importante, professor, do que as startups e os projetos que a gente está apresentando, são os nossos alunos, né? Então a gente está forjando os nossos alunos em uma situação de mundo real e desenvolvendo habilidades neles que vão ser muito importantes depois quando eles estiverem trabalhando, quando eles se tornarem professores, ou seja, a capacidade de comunicação, a capacidade de falar com a sociedade e de traduzir essa linguagem técnica, científica aqui da academia para que uma pessoa do mundo real consiga entender o benefício da ciência e sempre acredite e invista na ciência. Então, desenvolver uma capacidade de empreender, né? De empreender. Não é? Uma coisa assim, uma característica que eu estou percebendo em todas as aulas, dou aula para calouros no primeiro ano do curso de Engenharia Elétrica, eu pergunto assim, às vezes tem 40, 60 alunos, eu pergunto, quantos de vocês querem trabalhar numa empresa como Itaipu, Binacional, como na Copel, como... Todo mundo levanta a mão. Daí eu pergunto, quem de vocês quer abrir uma empresa? Ninguém levanta a mão. No máximo um aluno, né? Isso muda ao longo do semestre, quando eles vão conhecendo um pouco mais as metodologias, as startups, mas ainda o número é muito pequeno. A gente precisa aumentar o número de empreendedores. Inclusive, a ideia de participar do Pitch Day era trazer um dos projetos que a gente tem desenvolvido em Pernambuco. Qual projeto, professor? Então, trata-se de uma técnica de inspeção de isoladores em linha energizada de 500 mil volts energizado, né? Então, levar o sistema radiográfico lá em cima da torre, radiografar, avaliar se o componente está íntegro, né? Qual o grau de degradação e poder avaliar se tem que trocar ou não, né? Então a gente chegamos a fazer patentes, apresentamos na Europa, o pessoal ficou impressionado como que foi feito a 500 mil volts energizado, né?
Eu falo assim, vocês brasileiros são malucos por estar trabalhando com tensão tão elevada assim. Então, agora a gente está querendo levar ao mercado. Então a gente está falando com potenciais, né? Investidores, e a gente tá as companhias, né? Companhias, inclusive a gente está começando a fazer o contato com o pessoal do ITA e o Embraer também. Se haveria a possibilidade de a gente agregar esse, né, com o processo drones, por exemplo, né? Então, vejam a importância desse tipo de tecnologia. Hoje nós dependemos da eletricidade para tudo, né? Um hospital, né? Um shopping, um supermercado, se acabar a eletricidade, né? Pode ser no meio de uma cirurgia de emergência, num momento de grande fluxo de pessoas, isso causa impactos financeiros absurdos, né? Pode causar queima de equipamentos, né? Então, o impacto da sociedade de um componente numa linha de transmissão com defeito, né, é enorme. Então, a gente precisa ter inspeções. Só que fazer essas inspeções, o ser humano fazendo essas inspeções, tem um risco de vida, tem problemas ergonômicos, né? Então, ter uma tecnologia radiográfica para fazer isso, com drones, com robôs, a gente precisa. Então, espero que esse conteúdo chegue aí às grandes companhias de energia. Eu vou compartilhar com alguns contatos que eu tenho, com o pessoal do Lactec, né? E daí o professor Armando Shinohara, não decorei ainda, professor, Shinohara, lá na Universidade de Pernambuco, está aí com essa tecnologia, né? Querendo empreender e desenvolver, gerar valor na sociedade. É isso mesmo. Então, muito obrigado. Né? Professor, muito obrigado. Então, igualmente. Tá? Obrigado pela oportunidade. E vocês que estão aí nos ouvindo, né? Obrigado. Lembre-se que aqui na universidade a gente tem um curso de especialização de energias renováveis e eficiência energética, professor. E esse curso tem um diferencial. O aluno não sai só especialista, ele tem uma dupla certificação. Ele sai com um certificado de inovação. Ele não faz o TCC, ele cria uma startup. Então, durante os 2 anos do curso, e o curso é EAD, você pode fazer esse curso de qualquer lugar do Brasil, ele vai ser capacitado para identificar um problema e a gente vai dar todas as ferramentas para ele criar uma solução tecnicamente viável, com análise de mercado e com relacionamento com o ecossistema. A gente, né, tem o Pitch Day, tem essa ferramenta, ele vai interagindo com o ecossistema e ele vai ter um produto com market fit, que isso que é o mais difícil, né? Você tem um produto e fazer esse produto estar bem alinhado ao mercado. Parabéns e muito sucesso. Isso aí, pessoal. Um abraço. Obrigado aí. Obrigado também.